Como foi para vocês tomarem a decisão assim, de sair de uma estrutura consolidada e empreender? Qual foi o momento assim, dessa virada de chave? Porque... Laís, quando a gente está no banco, a gente tem é o que a gente sempre fala hoje, a gente trabalha para o banco. E hoje a gente entende que a gente trabalha para o cliente. A gente faz exatamente o que o cliente precisa. Quando a gente está no banco, o banco ele tem objetivos, ele tem uma estrutura enorme por trás. Então a gente, infelizmente, a gente tem que ir de acordo com o que o banco determina. E nem sempre é o que a gente pensa. Como eu estava falando do financiamento, às vezes o cliente quer determinado produto, só que não é o que cabe no perfil dele. Quais erros assim, são mais comuns vocês observarem nessas pessoas, independente ali do tamanho do patrimônio? Quando a gente fala em empresários, confundir o caixa da empresa, né, com as despesas pessoais, isso acontece bastante. A ineficiência na aplicação, onde você não vislumbra a liquidez, né, que é necessária. A gente sabe que pode ter imprevistos ou oportunidades e acabar deixando passar essas oportunidades, ou ter que tomar um crédito para um imprevisto, sendo que o crédito vai estar uma taxa de juros, na maioria das vezes, muito mais cara do que o retorno que ele está tendo no investimento. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Simplificar e eu quero te fazer uma pergunta. O seu negócio está pronto para escalar? Quem nos acompanha aqui no Pode Simplificar sabe que nossa missão, o nosso propósito é pegar aquele assunto burocrático, complicado e levar para você de forma descomplicada, leve, prática, para que a sua jornada empreendedora seja com mais estratégia e mais próspera. Então, pensando nisso, porque o empreendedor ele chega num certo momento da jornada que ele precisa escalar, investir com inteligência, crescer patrimônio, e pensando nisso nós criamos o quadro Escala aqui no Pode Simplificar. Mas antes de contar detalhes, para quem está chegando agora aqui no nosso canal, eu sou Michele Francisco, contadora, especialista em BPO financeiro, e aqui ao meu lado, minha querida parceira de podcast, doutora Laís Freire. Oi lá. Oi, Mi. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo, pessoal. Estamos com o quadro Escala. Então, você empresário que quer crescer, esse quadro foi feito para você. E pensamos em 2 hosts especialistas na área, né, Mi? É verdade. E vamos falar sobre eles aqui um pouquinho? Vamos. Olha só, a primeira host, deixa eu achar aqui, ela possui mais de 17 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais, construiu sua carreira em grandes instituições financeiras, atuando nos segmentos Prime e Select. Hoje, dedica sua atuação a ajudar empresários e famílias a estruturarem seu patrimônio e seus investimentos com estratégia e visão de longo prazo. Olha só a host que vem por aí. E ao lado dela, teremos um profissional com sólida experiência no mercado financeiro, especialista em investimentos, proteção patrimonial e consultoria de riscos corporativos. Atualmente, auxilia empresários, executivos e famílias a protegerem seus patrimônios e a tomarem decisões mais seguras para o crescimento dos seus negócios. É isso aí. Vamos então, apresentar. com muita alegria, Muita honra, anunciamos o quadro Escala com os nossos queridos hosts Natália Galotti e Anderson Joaquim. Sejam muito bem-vindos! Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, é um prazer. Tivemos uma participação já, né, no início. Foi espetacular para nós, uma experiência única, né? E fez com que a gente pudesse voltar nesse momento, né? E para nós também foi tão marcante, né, que a gente não teve dúvida, assim. Ao pensarmos no nome, né, temos esses 2 que são feras. É verdade, 2 especialistas, né, que tem tudo a ver para contribuir aí com a jornada de vocês que nos acompanham. Então, não teria melhor escolha além de vocês. Muito obrigada por aceitar esse convite. Nós que agradecemos. Obrigado pelo convite. Mas antes de falarmos sobre o que é o Escala, sobre o que eles vão tratar aqui,
Queremos que vocês conheçam as pessoas que estão conosco nessa caminhada, então eu queria começar com uma pergunta para os dois. Quem eram a Natália e o Anderson antes do mercado financeiro entrar na vida de vocês? Bom, a Nath era uma menina extremamente envergonhada e quieta, mas eu gostava muito de números, então isso sempre chamou minha atenção. Aos 15 anos eu comecei a trabalhar e perto dos 20 eu trabalhei em uma grande empresa, uma loja de departamento, onde eu vi o que era o ramo corporativo. Em uma oportunidade com uma amiga do serviço que precisava ir ao banco, pediu uma ajuda e lá eu comecei a conversar com uma gerente de banco e naquele momento ela me fez um convite para levar um currículo. Ela falou, Nath, eu acho que você tem perfil, você toparia trazer um currículo, fazer uma entrevista e tal? Eu falei, nossa, mas eu posso, né? Ela, sim, pode. Você tem total condição de fazer uma entrevista e eu acredito que vai dar certo. E aí eu fui levar um currículo no dia e foi extremamente engraçado, que eu cheguei lá na maior expectativa. O gerente geral estava numa reunião, não pôde me atender, aquela frustração bateu. Eu falei, não acredito, como assim? Deu tudo errado, não vai dar certo, mas tudo bem. Ela falou, volta amanhã. E aí no dia seguinte estava eu lá de novo na agência com o mesmo currículo. Foram 2 horas de entrevista, depois provas e tudo mais. E eu fui aprovada para entrar no banco e foi a maior felicidade do mundo e uma baita realização para mim, profissional e pessoal também. Que bom que insistiu. São conquistas, né? Realmente. Olha, eu vou te falar que o mercado financeiro, para mim, nunca nem passou perto da minha vontade. Sempre trabalhei com vendas, trabalhei vendendo filtro de porta em porta, trabalhei fazendo outras coisas e minha primeira formação foi turismo. Nada a ver com o que eu faço hoje. E aí, no último ano de turismo, eu tinha uma professora que ela simplesmente falava da carreira bancária, como que era, que ela tinha sido bancária há muito tempo atrás. E eu falei, eu quero ser bancário. Coloquei na minha cabeça que eu queria ser bancário. Isso faltando 6, 7 meses para acabar a faculdade de turismo. Aí eu já emendei, entrei em gestão de bancos na época e consegui entrar no banco, isso lá em 2005, 21 anos atrás. Então, assim, desde lá aí, galgando todos os passos, desde posso ajudar até chegar nos mais altos cargos dentro do banco. Mas, assim, foi um mercado que me apaixonou. Porque quem conhece, quem vai realmente a fundo e entende como que funciona, assim, aí foi uma paixão que tô até hoje nele. Muito bacana a trajetória de vocês. E falando em trajetória, acaba que essa caminhada sempre tem um ponto de virada, né? Vocês começaram ali na parte bancária. E quando foi que aproximou mais vocês dessa parte de investimento, de levar as pessoas, né, a alavancarem, fazerem investimentos com inteligência? No meu ponto foi quando eu saí da parte do posso ajudar e realmente fui para atender o cliente nas necessidades dele. Quando eu fui gerente de conta, porque aí você vai a fundo no que o cliente precisa. Então, quando você entende que você vai conseguir construir junto com o cliente o que ele vai fazer, eu preciso de um investimento tal, eu preciso de um seguro. Então, você começa a entender que o mercado financeiro ele não é só um posso ajudar, não é só você ficar no caixa. Então, para mim, o ponto maior foi quando você viu que a gente vê que vai conseguir realmente ajudar a vida do cliente. Você vai conseguir participar no crescimento dele, não só sacando dinheiro no caixa, e sim como um todo. Mesmo meu ponto de... Foi o mesmo ponto também, né? Dentro do banco eu cheguei na abertura de contas, depois eu fui assistente pessoa jurídica e aí eu tive um convite para ser gerente de relacionamento alta renda. E aí naquele momento, foi exatamente naquele momento, foi uma virada de chave. Aí eu tive o contato direto com o cliente, entendendo problemas, tentando entregar soluções para que ele pudesse resolver, para que ele pudesse ter sucesso, para que ele pudesse construir uma empresa, conquistar um patrimônio. Então, dali nasce a paixão, né? Caramba, faz todo sentido eu estar aqui e conseguir apoiar esse cliente nessa trajetória. Acho que você começou na abertura de contas, né? Eu comecei na abertura de contas. Foi um pouco diferente. Eu não fui pro caixa. Não foi lá não no fui pro Posso Posso Ajudar. É porque quando a gente começa no banco, você vai lá no Posso Ajudar, vai ajudar a fila, você fica organizando lá. Então a Nath já começou um pouquinho lá na frente. Já foi um pouquinho... É porque eu já era da área comercial antes, né? Como eu estava numa loja de departamento, tinha uma responsabilidade diferente, mas eu tinha que vender, eu tinha que fomentar, eu tinha que fazer anúncio. Então, acho que toda essa bagagem que eu tinha adquirido de uma forma que eu nem imaginava que enriquecesse meu currículo,
me ajudou a que, de uma forma que eles pudessem me enquadrar em algo que não digo subir um nível, mas pular algumas etapas ali para que eu pudesse chegar no cargo de gerente, que realmente é onde eu me apaixonei e fez todo sentido. Sim. Perfeito. E as pessoas têm muitas dúvidas, né? Inclusive nessa parte financeira, né? Com o dinheiro. Até cortando sua próxima pergunta lá. Mas, porque até falo, né? As pessoas, elas empreendem por necessidade, por oportunidade, sabem muito do negócio delas, mas chegam ali no financeiro, é um mundo de dúvidas, né? É que, na verdade, são muitas possibilidades, né? E aí são possibilidades, você pode tomar um crédito, ou você pode investir e conseguir alavancar ali seu patrimônio, sua empresa. Então, por ter muitas possibilidades, você tem que saber exatamente qual que vai de encontro ao seu objetivo. E aí esse é um papel de um especialista hoje, né? Seja um especialista em finanças, seja uma doutora, uma advogada que tem ali o conhecimento, porque o conhecimento é de quem realmente estudou, se preparou, teve experiência. Eu acho que a experiência é muito válida, né? Porque a gente aprende errando, infelizmente a gente erra, somos humanos. Então a gente erra, a gente às vezes precisa errar até para aprender, e quando a gente erra a gente não comete mais, né? Aquele erro. Então isso é muito importante para o crescimento, para essa bagagem que a gente vai construindo de experiência, né? De vivência. Perfeito. E por falar em bagagem, vocês vieram de grandes instituições financeiras, né? O que mais marcou, assim, vocês nessa fase de aprendizado dentro dessas grandes empresas? Ô, Laís, eu vou te falar, o banco, ele é uma escola. A gente aprende, nossa, como eu te falei, como a gente começou desde baixo, tá? Você não começa como gerente, você vai aprendendo, você aprende desde o começo. Então, assim, é uma escola sensacional. Você aprende muita disciplina lá dentro. Você aprende como funcionam os processos, como que realmente é o mercado financeiro por dentro. Não só na parte de investimentos, mas como tudo. Você vai, é só ir lá e pegar o dinheiro no caixa? Não, existe todo um processo para você chegar, para o dinheiro chegar lá. Então, assim, é uma escola sensacional. Lógico, tem os prós e os contras. Você vai... Não é tudo que é bom lá dentro, então a gente aprende o que não fazer e a gente aprende a forma certa de fazer. Eu acho que, assim, o banco, ele fez a gente aprender muito para a gente estar aqui hoje, entendeu? A gente... tanto o que é bom para o cliente, como o que você não fazer para o cliente, você fazer alguma coisa que não é do perfil do cliente. Então, lá dentro, a gente acaba aprendendo essa questão também, né? Acho que é isso. É uma gratidão, né? Ali que a gente começou, eu não conhecia o mercado financeiro, eu gostava, mas não tinha os mecanismos ali, né? Não tinha um conhecimento de todas as possibilidades que hoje a gente sempre fala, são muitas. São muitos tipos de investimentos, são muitas linhas de crédito, são muitos tipos de seguros. Então, e o mercado ele vive em constante crescimento. Então, hoje a gente fala em internacionalização de investimento, algo que a gente não falava 3 anos atrás. Então, vive em constante atualização. E aí quem está ali dedicado consegue ter acesso à informação, a informação correta, para a gente poder espelhar e levar para os clientes. Por isso no banco então, são vários setores, né? Você tem a parte administrativa, você tem o gerente de PJ, você tem o gerente de PF, então cada um vai ter a sua especialização. E como a gente foi passando por todos os cargos, acho que isso ajudou muito. Nossa, sem dúvida. E existe alguma experiência ou desafio que vocês viveram nessa jornada que mudou a forma como vocês passaram a enxergar o dinheiro e o planejamento financeiro? Posso falar tem uma passagem que a gente fez. Tinham clientes que, a primeira casa do cliente, o cliente vai fazer um financiamento imobiliário, você está construindo um sonho com o cliente. Você não está vendendo um imóvel para ele ou vendendo um crédito para ele, você está participando de um sonho. Então, assim, você tem que se dedicar nisso, você tem que mostrar para o cliente que isso tem valor e ele enxerga. Ele realmente ele é grato por você, ele é grato pelo que você está fazendo para ajudar ele. Não é só você estar empurrando um produto para ele. Então, isso para mim foi essa experiência que a gente teve, posso falar várias experiências que a gente teve de clientes que às vezes o cara chega lá para comprar um seguro, só que ele não precisa de um seguro, ele precisa de outra coisa. Então, acho que a gente tem que estar sempre atento para realmente ajudar. Então, acho que a minha maior experiência foi o nosso marco. O nosso marco é o mesmo. Você realmente realizar o sonho de adquirir uma casa própria, de uma pessoa que, de repente,
não imaginava que ia chegar lá, que ia conquistar, e você participar dessa felicidade, assim, não tem preço. Então, para mim também foi extremamente marcante o meu primeiro crédito imobiliário com o cliente. Entender isso faz toda a diferença, né? Porque é fruto, né, do esforço de uma vida. Então, ele se sentir pertencente é muito bom. E aí traz ainda mais confiança, né? Sim. A gente percebe que são pessoas, né? Não são números. Não é só um cliente, só um número de conta. Existe um trabalhador ali por trás. Existe alguém que juntou a vida inteira para dar uma entrada num consórcio ou no financiamento. Então, a gente tem que olhar com outros olhos. É isso que a gente tentou, pelo menos a gente sempre tentou fazer. Às vezes a gente não consegue. Né? Não é só uma defesa de crédito, né? É a realização de um sonho. Sim. Acho que essa é a parte principal. Com certeza. Perfeito. E quero fazer uma pausa para convidar você que está nos assistindo, está gostando aqui desse episódio, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e compartilha para mais pessoas, para acompanharem aqui o Pode Simplificar e agora o quadro Escala. Eu quero também te falar que você nos encontra ali nas redes sociais, nós estamos no Instagram, @podesimplificar, eu estou no michele.sfrancisco e @mfgroup, e deixe também suas redes sociais, doutora Laís. @LFADV Consultoria, e só reforçando o que a Mi trouxe aqui, se inscreva no nosso canal para não perder o novo quadro Escala, hein, pessoal? E também, né, se vocês quiserem deixar as redes sociais. Quero Anderson, _, Joaquim. Underline? Underline. Validando, né? Eu acho que deve ter outro Anderson Joaquim com underline lá, só pode. Com certeza. O meu é Natália Galotti Lopes, Galotti com 2 L's e 2 T's, é muito importante, senão não vai me encontrar. Mas não tem underline no momento. Perfeito, muito obrigada. E, bom, falamos da experiência, né? E como foi para vocês tomarem a decisão, assim, de sair de uma estrutura consolidada e empreender? Qual foi o momento, assim, dessa virada de chave? Porque, né, acho que todo mundo aqui, em algum momento que era CLT, resolveu empreender, sentiu muito medo, enfim. Qual foi o momento, assim, que vocês falaram, bom, vamos empreender? Laís, quando a gente está no banco, a gente tem é o que a gente sempre fala hoje, a gente trabalha para o banco. E hoje, a gente entende que a gente trabalha para o cliente. A gente faz exatamente o que o cliente precisa. Quando a gente está no banco, o banco ele tem objetivos, ele tem uma estrutura enorme por trás. Então, infelizmente, a gente tem que ir de acordo com o que o banco determina. E nem sempre é o que a gente pensa. Como eu estava falando do financiamento, às vezes o cliente quer determinado produto, só que não é o que cabe no perfil dele. Então tem uma hora que a gente entende que ou a gente entra no jogo, a gente se adapta ao jogo, ao sistema, ou a gente vai partir para o que é mais viável para a gente. E foi isso que deu esse start. Falei, vamos ouvir propostas, porque quando você está no banco, você acaba ouvindo propostas de outras corretoras, de outros bancos. E estava no boom há 3, 4 anos atrás, tivemos algumas propostas e falando, agora é o momento. Realmente a gente tem que dar essa mudança, tentar dar um atendimento melhor. O mercado estava aquecido, né? Estava aquecido, exatamente. Estava aquecido, né? Nas corretoras, fazia total sentido. A gente já via a migração de muitos clientes e eu acho que foi de encontro ao nosso propósito, né? Que é entregar o que realmente cabe para o cliente e deixá-lo satisfeito, perpetuar o relacionamento, né? Um relacionamento de longo prazo. Hoje nós temos relacionamento com famílias, né? Não se resume só a um cliente. Ele vai espelhando, ele vai abrindo. Temos amigos, familiares e é muito gratificante. É realmente você vê que todo o seu esforço tem um significado para alguém que traz, de uma certa forma, felicidade, né? Conquista, sonhos realizados. Eu acho que é muito mais do que simplesmente atender, né? Conseguir fazer com que o cliente chegue onde ele precisa. Personalizar o atendimento, né? Essa que é a chave. E você falando justamente que vocês trabalham com empresários, né, famílias, executivos, né? Quais erros assim são mais comuns vocês observarem nessas pessoas, independente ali do tamanho do patrimônio?
relacionado a financeiro. Quando a gente fala em empresários, confundir o caixa da empresa, né, com as despesas pessoais, isso acontece bastante. A ineficiência na aplicação, onde você não vislumbra a liquidez, né, que é necessária. A gente sabe que pode ter imprevistos ou oportunidades e acabar deixando passar essas oportunidades, ou ter que tomar um crédito para um imprevisto, sendo que o crédito vai estar com uma taxa de juros, na maioria das vezes, muito mais cara do que o retorno que ele está tendo no investimento. Os erros sempre vão acontecer, né? Quando você está empreendendo, por mais que a gente planeje, a gente faz todo um planejamento, nem sempre sai da forma correta. Então, a gente conseguir corrigir a rota, acho que é o principal, né? A gente nunca vai ser 100% assertivo, mas a gente tem que tentar reduzir ao máximo esses erros. A gente mitiga riscos, né? A gente acha que o principal é você tentar mitigar riscos. Eles vão... É risco do negócio, né? Todo negócio tem o seu, mas a gente tentar mitigar, eu acho que é o mais importante. Então, vocês tiram disso, que essa foi a maior lição que vocês tiveram nessa transição de sair do banco e começar a empreender? Ou vocês têm alguma outra lição que vocês aprenderam? A gente tem uma lição muito importante. O caminho não é linear, né? Que o Anderson fala. A gente redesenhou a rota várias vezes. Precisamos redesenhar, porque saímos de um modelo CLT. Eu fui CLT a vida inteira antes de empreender. Então, você tem lá, tínhamos um bom salário, bons benefícios, bônus, uma carreira consolidada, um histórico, e aí a gente vira o dono do negócio, né? Caramba, e agora? Uhum. Existia um propósito do qual a gente acreditava e a gente desenhou, a gente tinha as ferramentas para desenhar, mas a insegurança, o medo aconteceu, e a gente errou também. A gente errou algumas vezes, a gente precisou encontrar ali, identificar o erro e corrigir para que a gente pudesse continuar. Então, assim, a gente não tinha problema em encontrar o erro e mudar a direção, né? Acho que é o mais importante. Quando a gente sai no CLT, que nem no banco, você não precisa correr atrás de cliente, porque o banco ele te dá uma carteira. Então, é muito mais fácil de você trabalhar. Então, quando você vai empreender, pelo menos aconteceu com a gente no começo, né? A gente queria abraçar o mundo. O que você faz? Eu quero fazer de tudo, quero fazer a mesma coisa que eu fazia no banco. Só que não tem como você fazer isso. Porque um vai ser sempre bom em uma coisa, outro vai ser bom em outra, a gente não vai conseguir ser bom em tudo. Uhum. Então, essa foi, acho que, a maior aprendizado que a gente teve. A gente conseguiu corrigir a tempo. Em determinado momento, a gente falou, não, para tudo, vamos ver o que a gente é bom e vamos se especializar nisso. Não adianta a gente querer fazer tudo e não fazer nada. Uhum. Então, a partir do momento que a gente conseguiu nichar, né? A gente nichou realmente que a gente era bom, uma ou duas frentes, no caso, aí realmente a gente conseguiu alavancar. Mas no começo foi até a gente entender onde que a gente estava errando, porque quando você está no banco você quer fazer tudo. Você fala, não, tô indo bem, tô conseguindo bater meta, tô entregando, só que é mais fácil porque você tem mais ferramenta, né? E, na verdade, você vai aos poucos, né? Adquirindo conhecimento e aumentando o cargo, aumentando a carteira de clientes. E lá a gente tinha que fazer gestão financeira, gestão de pessoas, gestão da carteira, buscar clientes, manter relacionamento e a roda girando. E a gente tendo que acompanhar tudo isso. Então, cuidar da parte administrativa. Conversar com a contabilidade, pagar a conta, entender em que meio que a gente está. Não deixar os sócios gastarem mais do que devem. Assim, sempre tem os desafios, sempre tem alguém que segura, alguém que solta, alguém que quer gastar, alguém que tem que economizar, porque empreender é isso, mas é muito gostoso. É o que a gente sempre conversa. Assim, lógico, foi uma trajetória, foi um longo caminho até chegar onde a gente chegou, mas se eu pudesse, tinha feito antes. Porque, assim, a liberdade que a gente tem, não questão de liberdade de tempo, mas você conseguir fazer o que realmente a pessoa precisa, a família precisa, a liberdade de você entender o que o cliente precisa, eu acho que isso não tem preço. Você não é engessado, você não fica preso. Não, você tem que fazer isso pronto. Então, eu acho que empreender é essa liberdade que a gente tem hoje. É algo que depende de você. A pior coisa que tem é você depender de outras pessoas para fazer algo, né? Então, vocês conseguiram ter essa autonomia. A tomada de decisão, né? Que eu acho que é muito importante, né? Sim. Saber para qual caminho que a gente vai percorrer, o que faz sentido, o que não faz, tendo um portfólio que a gente desenhou dentro do escritório e entregar excelência no que a gente realmente nichou ali, como o Anderson falou, a gente começou
escolhendo 2 frentes. A gente falou, não, a gente vai ser muito bom nessas 2 frentes. E aí depois a gente foi escalando. Então, assim, a gente foi aumentando à medida que a gente foi conseguindo entregar essa excelência. Então, assim, a gente realmente reduziu, né? A gente enxugou e aí a gente começou a escalar depois, devagarzinho, porque eu acho que é assim que tem que ser, né? Porque na velocidade que a gente queria, num D0 não deu certo. E bom, e na visão de vocês, o que impede muitos empresários de alcançarem o próximo nível de crescimento? A gente está mesclando aqui perguntas da vida de vocês e perguntas que vão ali colaborando com o pessoal que nos assiste. Eu acho que o maior ponto ainda continua sendo a falta de planejamento. Não ter um planejamento financeiro, não ter uma estrutura sólida, não contar com especialistas, porque a gente precisa na nossa vida pessoal, a gente precisa na nossa vida profissional. Então eu vejo ainda que o maior erro é esse. E às vezes tem pessoas que buscam, recebem a direção e não executam. Ainda tem essa parte também. A gente sabe, nem todo mundo executa o que precisa ser feito. Em alguns momentos sempre um fica sobrecarregado, né? Como você tem muitas demandas, quando você principalmente no comecinho, né? Porque a gente quer fazer tudo, então sempre alguém fica mais sobrecarregado. Alguém tem que cuidar do administrativo e vender, alguém tem que fazer RH e fazer alguma outra coisa. Então sempre acaba sobrecarregando. Então a gente conseguir fazer essa divisão de tarefas, acho que é um desafio para quem está começando, né? Precisa de alguém para olhar a empresa de uma visão mais ampla, de uma forma estratégica. Porque se você ficar no operacional, você não vai conseguir enxergar onde você pode crescer, onde você está falhando, onde você precisa consertar, qual rota que você vai corrigir. Então, essa visão é muito importante, a visão estratégica do negócio, né? Com certeza. A pessoa está associada, né? No dia a dia, na correria, precisa ter, de fato, um olhar macro. Porque, na verdade, a gente saiu desse formato, né? Se a gente, enquanto CLT, nós fazíamos a parte operacional. E nós não tínhamos a parte estratégica, que a gente não tinha que desenhar, ela já vinha pronta. Sim. Eles que falam que é engessado, né? Exatamente. Você tem que seguir aquele... Já tinha uma diretriz para você seguir, né? E lá não, né? Nós tivemos que desenhar nossa diretriz. E o empresário hoje desenha, né? Ele precisa entender se o cenário mudou, o porquê que mudou, então por qual motivo, como que você vai adaptar essa mudança na sua realidade, porque cada um tem uma realidade, temos um escritório que tem uma personalidade, outros escritórios também têm um outro DNA, então você tem que encontrar ali no seu DNA maneiras de você conseguir alavancar e trazer mais clientes e girar os pratos que a gente tanto tem para girar. Era algo que a gente sempre tentou fazer, né? Deixar personalizado o nosso escritório, a gente ter uma missão e sempre alinhado com o que a gente pensava, né? Não fazer de acordo com o que o banco fazia, já te entregar tudo de mão beijada e você tem que fazer isso, isso e isso para todos os clientes. Então a gente sempre pensou nisso, né? Fazer algo sempre personalizado, porque não é uma massa de bolo, não é uma receita de bolo. E tem um ponto também, o dizer o não. Tem um ponto principal, né? Sim. Vem algumas propostas, chegavam algumas gestoras e a gente precisava dizer não, nesse momento não faz sentido para nós, no nosso escritório não vai ter esse formato, nós não queremos e a gente vai continuar trabalhando com o que a gente já desenhou. E o não, a gente vê hoje, né? Algumas consequências que na verdade foram muito boas, dar um não no passado, né? Sim. Acabou trazendo benefícios para nós hoje. Então, às vezes, o não abrir a porta é importante também para o seu negócio. Não só dar o não, mas dar um basta às vezes também, né? E falando... É verdade. Já viram que quem dava um basta era o Anderson, né? Porque às vezes a gente, quando a gente está dentro da operação, a gente tem um pouco de dificuldade em parar, às vezes, de errar. Então, tem uma hora que você tem que dar um basta. E isso que ela falou, a parte de dar um não, por exemplo, lógico que eu não vou citar nomes, mas teve um dos que quebraram recentemente, não o Banco Master, tá? Mas teve um dos que quebraram recentemente, que eles foram lá no escritório, falaram com a gente, não lembro se a Nath participou, e aí a gente foi alinhar, porque a gente sempre teve essa reunião de sócios, e a gente entendeu que realmente não fazia sentido. Falei, cara, não tem como, isso daí não vai parar de pé. E um ano depois, né? Um ano e meio depois, veio esse tombo aí, o mercado inteiro viu um tombo grande. Então, assim, o não existe para ser dito. A gente sempre fala,
tem formas de você falar não. Lógico, você não vai, tem portas que às vezes você fala não, mas você deixa entreaberta ali para talvez no futuro. Mas essa a gente fechou mesmo. A gente fechou de vez porque realmente não fazia sentido. Então, é difícil falar não. É difícil, mas ele precisa ser dito. A oportunidade era boa, na verdade, né? Era muito boa, assim, a oportunidade era se boa. a gente quisesse, aí ia ganhar muito dinheiro, mas isso não para de pé. E assim, a nossa credibilidade com o cliente. Imagina você ofertar um negócio desse para o cliente lá na frente tá aparecendo aí no jornal que perdeu dinheiro. Entendeu? Vai ficar como? Bom, a gente tem cliente de 12 anos com a gente, desde a época que eu era gerente de pessoa física, lá no primeiro banco que eu trabalhei. Então, assim, a credibilidade que a gente tem, acho que isso não tem preço, né? Não, foi excelente. Isso me vem à cabeça a questão de valores, né? Até me veio um pensamento do Napoleão Hill, vocês conhecem? Sim. O autor, né? Tem um dos preceitos que ele fala, né? Que quando a pessoa, ela toma uma estratégia que não é congruente com os valores dela, futuramente ela acaba se auto-sabotando, porque foge daquilo que ela acredita, né? E o não faz parte disso. A gente não entrega algo que a gente não faz para nós. Acho que essa é a nossa premissa lá, né? E é muito importante. Eu faria? Não faria. Então, o meu cliente também não vai fazer. Isso é muito bom. Muito bom, porque... O Cortella fala, né? Posso, mas eu devo. Então, mais ou menos por aí, né? E qual a diferença entre alguém que apenas ganha dinheiro e alguém que realmente constrói patrimônio? Que apenas ganha dinheiro, ele chega a ser um pouco imediatista, né? Ele pode ter até uma receita boa, mas ele também vai gastar bem. E às vezes não importa quanto você ganha, porque se você tem um gasto maior do que você recebe, a conta nunca vai fechar. E o inverso é aquele que investe com inteligência, pensa num longo prazo, faz um planejamento financeiro e segue. Nem sempre o planejamento financeiro que a gente fez hoje vai valer para daqui a 2 anos, porque os objetivos podem mudar. E é por isso que a gente faz um acompanhamento, porque muda. Hoje a gente tem um sonho, amanhã a gente pode ter um sonho diferente, até maior, e a gente vai precisar planejar, estruturar todo aquele portfólio ou os produtos que a gente tem, né? Infelizmente, a gente já viu bastante exemplo com relação a isso. Tem alguns clientes que ganham bastante dinheiro, não sabem guardar, falam, não, quero guardar o mínimo possível, por mais que a gente tente orientar, acaba gastando mais do que deve, só que o dinheiro ele é finito. Se você... dinheiro não leva desaforo, né? Exato. Não leva desaforo para casa. Então, por mais que a gente tente orientar, às vezes não dá certo. Então, a gente saber construir isso e explicar para o cliente, deixar claro, assim, olha, não adianta, se você não guardar um pouquinho, começar a mudar realmente a mentalidade, você pode ganhar 30, 40, 100 mil reais por mês. Quanto que você vai guardar desse teu patrimônio? Quanto que você vai acumular? Não é só você ganhar, você tem que saber guardar, você tem que saber que uma hora isso daí pode acabar. Você não é. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que são muitos estágios da nossa vida, né? A gente, nos nossos auges dos 40 anos, a gente tem uma estabilidade financeira, né? Geralmente costuma ter uma estabilidade boa, você já está ali gerando patrimônio, conseguindo acumular riquezas, digamos. E quando você está mais velho, sua receita ela tende a diminuir. Então, se você não construir um patrimônio pensando nesse longo prazo, lá na frente você passa um aperto que a gente já viu que, na maioria das vezes, é desnecessário. Porque você não soube poupar, você não soube se programar, você não soube planejar para chegar nesse momento futuro com mais conforto. Né? Eu acho que eu falo para os clientes hoje, temos muitos clientes idosos, né? E é engraçado porque eu falo para eles, a maioria, né, tem uma condição muito boa, eu falo, você tem que usufruir, né? O seu patrimônio está aí. Será que eu vou fazer a viagem com a minha filha? Faça, você tem condição de fazer, você tem condição de aproveitar, você tem saúde, você tem uma condição financeira, você não vai passar nenhum aperto. E eu acho que o principal é a gente ter conforto. Eu falo para eles, você não precisa ter riqueza, mas conforto sim. Então, o seu dinheiro, ele tem que te dar o conforto. É importante para você usufruir. Não é só o acumular, é usufruir. Até falando desse exemplo, né? Assim, essa cliente, no caso, que ela comentou, ela ficou muito doente. Assim, um amor de pessoa, um pouquinho mais idosa, né? E assim, ela ficou bem doente.
gente ficou bem preocupado, tanto é que ia na casa dela para atender ela. E graças a Deus, ela, melhorou assim 1000%. E aí surgiu a oportunidade de ir pra Disney com a filha, né? Aí eu falei, você tem que ir. Aí agora a filha aí foi pra Dubai. Aí, não, vou pra Dubai também. Eu falei, tem que ir. Aí teve uma outra viagem que ela queria fazer. Não sei se eu vou conseguir. Eu falei, olha, lembra como é que você tava 1 ano e meio atrás? Que você não conseguia andar, que você tava ruim, que você tava chorando, não sabia se você ia melhorar. Olha como é que você tá hoje. Então aproveita, tá com saúde, quer tomar tua cerveja, toma, quer tomar vinho, toma, quer ir passear, passeia, né? Então a gente, quando a gente tá do lado de cá, a gente acaba virando um pouco de psicólogo também, porque não é só números, né? São pessoas, como a gente falou. Então a gente sempre falou isso. Tem que fazer? Faz. Lógico, guarda com responsabilidade, mas tem que aproveitar, aproveita. Porque vai de hoje para amanhã não tá mais aqui. Como é que você vai fazer? Vai deixar tudo... O caixão não tem gaveta, né? Mas, lógico, você vai querer deixar um patrimônio legal para tua família, mas você tem que aproveitar. Por mais que você queira deixar, você tem que aproveitar, porque foi você que conquistou. Exato. Teus filhos também vão ter oportunidade de conquistar o deles, mas se você não aproveitar ou não usufruir disso, para que você trabalhou a vida inteira? Precisa chegar num equilíbrio, né? Exato. Ou a pessoa gasta muito, ou ela não gasta nada, ela quer ficar poupando para o futuro, mas a gente não sabe o que o futuro reserva, né? Até quando você vai ter um futuro, né? Esse é o X da questão. Com certeza. Eu quero fazer uma pergunta muito séria agora. O que motivou vocês a aceitar o convite de participar do podcast? Palavras do nosso quadro. Olha, vou ser bem sincero com você. Sempre teve no nosso radar, não vou dizer um sonho, mas um objetivo que a gente tinha de participar de um podcast. Porque a gente gosta de passar essa simplicidade para as pessoas. Às vezes a gente tenta não falar um termo tão técnico. E eu falo por mim, a Nath também é mais ou menos que nem eu. A gente sempre tentou passar para o cliente da forma mais simples possível. Não adianta eu falar para um cliente o que é um CDB, o que é uma LCA, uma LCI. Vamos da forma mais simples possível. Então, a gente sempre pensou em fazer algo nesse sentido. Lógico, depois que veio o convite de vocês, a gente ficou assim, muito feliz. Primeiro que a gente já conhecia, a gente já tinha participado, e a gente viu o quanto que vocês cresceram nesses 2-3 anos depois que a gente participou. Acho que a gente ajudou um pouquinho, né? Sim, simplicidade, né? É tudo. Com certeza ajudaram. Um pouquinho só, um pouquinho. Um episódio a gente ajudou. Mas, então, por isso que a gente ficou muito feliz. Em nenhum momento a gente pensou, será? Não existe o será. A gente vai participar, porque primeiro que foi de encontro ao nosso propósito, que a gente já queria, né? Mais com pessoas que nem vocês, que fora da curva, então... mais ou menos foi de acordo com o que a gente sempre esperou. Levar informação simples para o nosso cliente é algo que a gente faz no dia a dia, mas a gente faz entre 4 paredes. Então a gente consegue satisfazer um cliente por vez, e aqui a gente vai atingir muito mais. Então acho que esse é o maior propósito, sabe? É conseguir destravar algumas alavancas de muitas pessoas, esperamos. Escalar, né? A gente quer escalar isso, não só para os nossos clientes. A gente não quer guardar, né? Lógico, de hoje para amanhã, quem sabe, alguém que está assistindo vai ver a dor, vai sentir que a gente pode ajudar de repente, ou vai ver que de alguma forma, o pouco de conhecimento que a gente está colocando aqui vai ser bom para ele. Então, acredito que é mais ou menos nesse sentido. Muito legal, muito bom. E com isso a nossa audiência ganha o presente de ter vocês aqui. Exatamente. Com a gente compartilhando aí o conteúdo de vocês. Obrigada. Mas eu troco a pergunta. Eu volto a pergunta. Agora chegou a hora. Chegou a hora. Se me permite, já vou colocar o nosso papel de host. E aí eu pergunto para vocês duas, o que motivou vocês a nos convidarem? Qual foi o start? O que vocês viram que a gente pode estar agregando no quadro de vocês, no canal de vocês? Essa não estava combinada, sabe? Que fique bem claro, aqui é de improviso. Bom, na verdade, nós, de fato, pensamos em trazer esse conteúdo para a nossa audiência, né? Que é o formato deles escalarem o negócio deles, prosperarem mais, que esse é o objetivo, a missão. E quando a gente pensou no quadro Escala, né? Que a gente pensou em nomes, em investidores, a gente rapidamente pensou em vocês. Veio o nome de vocês. Eu acredito que
porque vocês participaram com a gente daquele episódio, mas não só por isso. Nós conhecemos vocês, conhecemos a trajetória, né? Da mesma forma que a gente veio caminhando aqui com a nossa jornada, como Pode Simplificar, vocês também caminhando com a empresa, a gente acompanhando. Então, assim, a gente lembrou de vocês, não teve dúvida, né? Sim. E a gente ficou muito feliz que vocês aceitaram de fato muito rápido, né? Como o Anderson falou. Então, assim, meio que confirmou, né? Foi tudo muito rápido. E aquilo que vocês trouxeram aqui no episódio, vocês levam segurança para os clientes de vocês. E a gente percebe isso. Então, a gente consegue entender da forma que vocês falam. Primeiro, vai ao encontro ao nosso propósito, que é falar de forma simples, né, descomplicada, leve. Eu mesmo não entendo nada de finanças. Eu sou assim, às vezes eu falo com a Nath, olha, tem várias... Qual que é o melhor e tá tudo certo. E então a gente consegue sentir a segurança de aquilo que eu trouxe, né? É o que a gente rala todos os dias, o nosso patrimônio, o que a gente consegue através do nosso trabalho. Então é algo que a gente tem que dar muito valor e a gente entrega para vocês porque a gente se sente seguros, a gente sabe que vocês estão de acordo com os nossos objetivos, entendem os nossos objetivos. E aí, nossa, a gente precisa levar isso para o público, porque o que a Mi também sempre traz, né? A gente não quer o empresário sofrido, a gente quer aquele empresário próspero, feliz, crescendo com o seu negócio, né? Então, ele precisa escalar o negócio dele. E nada melhor do que profissionais que têm uma experiência, né, uma bagagem, são especialistas na área, que lidam com várias situações todos os dias. Então, a gente, temos as pessoas certas que já participaram do podcast com a gente, Verdade. Que a gente já viu na prática, então não tivemos dúvidas e ficamos muito felizes mesmo com o aceite tão rápido. Na verdade, foi um teste há um tempo atrás, entendeu? Se passou de um teste. Assim, é igual quando a gente vai no médico, né? Você vai no médico, ele simplesmente vai falar pra você, olha, você vai tomar esse remédio por isso, por isso, por isso. Você não vai ficar questionando o médico. Lógico, a gente vai conversar, mas doutor, realmente eu preciso? E a gente brinca que a gente é médico do dinheiro. Vai falar pra você, Laís, você precisa disso porque vai ser bom pra você, por longo prazo, médio prazo, de acordo com o teu perfil. Então, é mais ou menos... É isso que a gente pensa. E quando a Ju mandou, eu ainda brinquei com a Natália. Falei, Natália, a gente vai de novo lá no Pode Simplificar, vamos embora? Ela, vamos lá, mas a gente vai falar sobre o quê? Aí quando ela falou, Anderson, mas não é pra gente participar, é pra gente apresentar. Eu falei, como assim? Aí que eu fui ver, eu não tinha, juro. Se empolgou, né? Eu não tinha entendido. Assim, acho que você ainda não prestou atenção na mensagem. Aí ela falou, aí quando eu falei, Anderson, não, a gente vai apresentar. Eu falei, caramba, não tinha entendido ainda, juro. Mas aí depois que... Mas era exatamente isso que a gente queria, né? Exato. Na verdade, veio de encontro com o que a gente estava buscando. O que você falou, caminhamos paralelamente, né? Caminhamos juntos, estabilizamos nossa empresa, porque também a gente tinha uma empresa recém-constituída na época. Fizemos uma fusão recente também, então passamos por mais uma mudança, estabilizamos já a fusão, já vai ter quase um ano, né? Quase um ano de fusão, então mudamos a bandeira, levamos os clientes e todas essas mudanças profissionais, para mim, vieram junto com mudanças pessoais fortes também, coisas boas, coisas ruins, mas a vida como ela é, a gente precisa seguir, a gente precisa continuar. Nem sempre aquela jornada vai ser tranquila, na maioria das vezes o fardo vai ser pesado, mas com propósito, com objetivo e fazendo de coração mesmo, porque o que a gente faz é da forma que a gente faz, tudo dá certo, tudo caminha para dar certo. Muito bom. Muito bom. E a sinergia, né? A sinergia ela é muito importante porque a gente acaba formando uma mente mestra, né? Aquela junção, né, de 4 mentes na mesma sinergia, a gente acaba formando uma quinta ideia, que é a mente mestra, então... A gente acha que é um dos pilares, né? Então, nós temos a Mi, que é contadora especialista em BPO financeiro, eu que sou advogada, a gente sempre trouxemos convidados especialistas na área de finanças e investimentos. Então, por que não ter um quadro para falar sobre isso? Sim, e é complexo, né? No final das contas. Exato. Na verdade, parece ser, né? Não é. É porque nós vivemos. Mas não é. Dá para simplificar, que essa é a nossa missão. Pode simplificar, né? Pode simplificar.
E assim, e a audiência, ela precisa disso, né? A gente vê por dados do Sebrae, dados aqui no Brasil, como que está a questão da gestão financeira, o quanto temos, né, aí famílias endividadas aqui no Brasil, o quanto a gente tem pessoas sem instruções para investir de forma inteligente. A gente vê a quantidade que ainda tem poupança, né, sim, aplicada. Então, precisa de fato desse conteúdo. E é o que a gente quer, é destravar tudo isso. Com certeza. Né? Escalar ainda mais os negócios, patrimônio, findar essa questão de crédito em aberto, que eu acho que é muito importante. Não é só investimento, né? É a parte financeira por completo. E a gente vive de ciclos, né? Então, hoje, de repente, o cliente é um investidor, amanhã ele pode ser um tomador de crédito e cabe a nós orientar qual linha que vai ser mais eficiente para o que ele está precisando, e aí ele conta com o nosso suporte para todos os momentos de vida, que eu acho que é o mais importante, né? Quando a gente constrói relacionamento é para perpetuar, é para estar em todos os ciclos da vida dele, e ele pode sim contar com o nosso suporte. Muito bom. E até para dar clareza, né, Gosto comentando sobre a questão de crédito, o empresário ele entender sobre o crédito de alavancagem, o crédito ali que é de fato para trocar uma dívida, exatamente, uma mais barata. Porque faz parte, né? Uhum. Como a gente tem muitas possibilidades de crédito, consórcio, enfim, faz sentido estruturar e analisar para ver se a gente consegue trocar. E, como eu falei que são ciclos também, a nossa economia vive de ciclos, né? Taxa de juros alta, taxa de juros baixa, e aí tem momentos oportunos onde vale a pena você tomar um crédito e investir no seu negócio, porque de repente você sabe que a margem que você vai ter vai ser maior, e aí você vai conseguir pagar com tranquilidade e aumentar o seu faturamento, aumentar um portfólio, enfim, faz parte a gente planejar também essa parte. E falando assim em clareza, é óbvio que eles precisam contar com profissionais experientes, especialistas como vocês, mas é bom eles também conhecerem de fato cada um desses investimentos para conseguir ter mais assertividade, conseguir passar para vocês o que de fato eles precisam. Na verdade a gente fala que a opção é sempre do cliente. Qual que é o nosso papel? É dar os caminhos, dar as possibilidades, e a tomada de decisão é do cliente. Cabe a ele ver qual caminho que ele realmente vai seguir. Então aqui a gente entrega para ele as possibilidades customizadas ali de acordo com a necessidade. Lembra, tinha um cliente nosso que ele tinha um faturamento muito bom, mas ele vivia no vermelho. Ele recebia um faturamento de 1 milhão, 2 milhões, um faturamento alto. Só que ele não conseguia se organizar. Então eu falei para ele, não, vamos tentar fazer uma organização, o que você está precisando? Ele falou, Anderson, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu falei, então tá bom, vamos fazer várias caixinhas. Ele falou, como assim? Quanto que você precisa pagar de imposto? O que você precisa para o 13º? O que você precisa para o seu fluxo de caixa, para o teu dia a dia? E uma distribuição para vocês. Aí, beleza. Definimos quanto que é. 50% vai ser para imposto. Não é tudo isso, né? Acho que é 15, 20, tudo bem. 50% é muito. Mas vamos dividir. Então ele falou, não, legal, vamos fazer dessa forma. Assim, depois que a gente conseguiu fazer essa distribuição para eles, alavancou demais o negócio deles, eles conseguiram escalar, eles conseguiram se organizar. Porque às vezes o cliente ele fatura bastante, ele tem um bom faturamento, mas ele não consegue se organizar. Ele vê lá 1 milhão que ficou na conta dele, vou gastar, vou comprar um carro, vou comprar... Porque nem todo investimento é gasto, nem todo gasto é investimento. Então a gente conseguindo colocar isso na cabeça deles, acho que faz todo sentido. E fazer essa divisão dessas caixinhas, acho que ajudou bastante. Pelo menos essa empresa, hoje em dia, eles estão faturando muito bem. E que continuem assim, né? Porque também não adianta começar e depois parar. Então, a nossa intenção é sempre estar orientando dessa forma. Legal. Então, se vocês pudessem resumir a missão de Scala em uma única frase, qual seria? Ali. Eu não vou resumir em uma frase. Ele me trucou. Não, Nath, não vai ter frase, vai ter uma palavra. Não, falei, mas a Natália tem uma frase legal também. Não, agora é sua palavra que vai vigorar. Eu acho que a nossa palavra é aprendizado. Porque a gente acredita que isso vai ser uma troca. A gente não sabe tudo, da mesma forma que as pessoas que a gente tenciona convidar, que a gente espera que venham com a gente, eles também não vão saber tudo. Então, é uma troca. A gente vai aprender e as pessoas vão aprender junto com quem estiver aqui com a gente. E também, de repente, o público quiser participar, vai ser uma troca. Eu acho que vai ser um aprendizado. Esse que é o nosso intuito, né? Sim, acho que é importante o que ele falou. A gente vive em constante aprendizado,
temos humildade para reconhecer, né, que tudo muda e a gente precisa se atualizar, e às vezes essa troca, essa conversa enriquece ainda mais o nosso conteúdo que a gente sabe. Então, a gente quer entregar de fato algo que faça sentido e que ajude muitas pessoas. Esse é o intuito. Muito bom. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal para não perder o Scala, hein? Eu ia falar isso, eu não vou perder nenhum episódio. Eu também não. Então. Também não. A gente convida vocês para participar de um também. Olha, a gente vai assistir. Isso é spoiler, isso é spoiler já, hein? Bom, e tem muita gente que está nos assistindo que ainda está tentando justamente organizar a empresa, como você comentou, Anderson, aumentar faturamento, construir, né, segurança financeira. Qual mensagem vocês gostariam de deixar aí para essas pessoas, para a nossa audiência? Agora, não uma palavra, né? Uma frase. O escalar é uma jornada de constante estratégia, né? E a gente tá aqui para caminhar junto com eles. Essa é a mensagem. Olha, muito bom. Eu consegui entregar uma frase, né? Tem uma frase bonita também, mas essa eu vou precisar ler, porque senão eu não vou lembrar. Quem constrói patrimônio foca em geração de valor. Proteção, perpetuidade e eficiência. Ganhar dinheiro é esforço. Construir patrimônio é estratégia. Boa. Bonita também. Excelente. E nós estamos caminhando para o encerramento do nosso episódio aqui, que foi incrível. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre vocês, da nossa audiência, conhecer vocês, né? Apresentar vocês para eles. Agradecemos mais uma vez por aceitar esse convite, esse desafio, que eu tenho certeza que vocês vão aí brilhar com muita excelência. Eu não tenho nenhum pingo de dúvidas nisso. Então, sejam muito bem-vindos oficialmente ao Scala do Pode Simplificar. Vamos juntos, obrigada. Sucesso, 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 sucesso. E eu tô ansiosa para os próximos episódios aí do Scala. Eu A também. gente também. Já temos programações. Temos bastante. Inclusive, o primeiro convidado já está até no esquema, Já está né? alinhado, A Ju já já está organizando. Sim, você vê como estamos engajados e Já está animados. alinhado e vai ser, olha, sensacional. O público vai adorar. Olha só. Tenho certeza. Excelente. Então, pessoal, obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Acompanha o quadro Scala, que vai ser sucesso. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.